Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Viana e a aula de hoje é sobre doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, popularmente conhecido como DSTs. Mas o que são as DSTs? São doenças ocasionadas através do contato de relações sexuais, sejam elas anais, orais ou vaginais, sem o uso de camisinha, sem proteção. Essa aula terá o objetivo de conscientizar sobre essas doenças DSTs e também tentar fazer com que os alunos conheçam um pouco sobre os diferentes tipos de doenças. Os DSTs eles têm origens virais, bacterianos e parasitas. Esse é um tema que acaba sendo um tabu para muitos. Muitos não possuem vergonha, muitos não querem falar sobre esse tema por devido à sua complexidade, mas é um tema que precisamos sim trabalhar nas escolas, precisamos sim trazer para a realidade de hoje em dia. Então é por isso que a aula de hoje vai ser baseada nas doenças sexualmente transmissíveis. Conseguimos perceber que atualmente o número de pessoas infectadas com DSTs vem aumentando grandiosamente. Mas por que essas doenças estão aumentando? Porque muitos não possuem conhecimento, não sabem de onde surgem essas doenças, como surge, o porquê dessas doenças. Então é por isso que a função dessa aula hoje é trazer esse conhecimento, é trazer essa clareza sobre essas doenças. Nós precisamos sim entender e compreender o fato e a questão que estamos vivenciando nos dias de hoje, como elas podem ser prejudiciais à vida de tantas pessoas, inclusive os alunos de hoje em dia, inclusive vocês, que às vezes não têm esse entendimento e precisam precisam ter um aprendizado de como se tratar essas doenças. É necessário todos terem esse conhecimento, ter as noções de como se prevenir, de como evitar esse contágio, porque, como a gente sabe, a maioria dessas doenças são transmitidas através de relações sexuais sem o uso de alguma proteção, de um preservativo, de uma camisinha, porque muitos acham coisas banais. Ah, usar uma camisinha é uma coisa banal, não tem necessidade. Mas sim, tem necessidade porque a gente não conhece a maioria das pessoas com quem vai se relacionar e pode ser que tenha essa pessoa esteja contaminada e venha trazer um prejuízo para nossas vidas. Então, sim, independente da relação que for fazer, relação oral, relação vaginal, relação todos os tipos de relações, precisamos sim usar preservativo. Falamos tanto em DSTs, mas precisamos também saber como são contraídos, como são contaminados com essas doenças. Essas doenças podem ser ocasionadas através da relação sexual sem a proteção, pode ser ocasionada através de transfusão de sangue, quando há essa troca de sangue e a pessoa não sabe que tem alguma dessa doença e acaba transferindo sangue e a outra pessoa acaba sendo contaminada. Através de acidentes também, porque às vezes as pessoas sofrem um acidente, tem lá um sangramento e acaba tendo contato com outra pessoa. E esse contato com o sangue acaba contaminando o seu próximo, né? Mas também existem outros métodos, através também de injeções, através de agulhas quando a pessoa vai fazer uma tatuagem e acaba utilizando de outras pessoas, a questão de fazer uma unha, a questão de você injetar drogas no seu próprio organismo. Então são questões que precisam ser avaliadas, precisam ter uma consciência de fazer o certo, uma consciência de que pensar no próximo, a gente precisa se cuidar, a gente precisa tomar todas as devidas providências. Então, precisamos ter a ciência em todas essas questões de como podem ser contaminados. Então, independente da situação que for acontecer, nós precisamos estar conscientes de que podemos sim ser contaminados. Por isso, precisamos tomar todos os procedimentos específicos. Além dessas outras formas, também temos a questão de ter o cuidado no compartilhamento de materiais que são pessoais, materiais que não foram esterilizados adequadamente. Precisamos ter essa ciência também, precisamos ter o conhecimento em relação a não ter relações sexuais com vários parceiros, porque às vezes as pessoas acabam achando que é uma coisa normal, só que você não conhece a cultura da pessoa, você não conhece o dia a dia da pessoa, o que a pessoa está realmente passando. Então é necessário
tomar cuidado em relação a isso. E muitas pessoas têm dúvidas de coisas que não se contaminam. Então a gente pode dizer que através de um aperto de mão a pessoa não vai ser contaminada, através de beber no mesmo copo, comer a mesma comida, estar no mesmo ambiente, a pessoa não vai ser contaminada. Então é por isso que a gente precisa aprender um pouco mais para não falar bobeiras no dia a dia. A gente precisa ter essa conexão, a gente precisa ter esse conhecimento de tudo. Porque às vezes as pessoas acabam excluindo outras pessoas, acabam deixando de lado umas pessoas por elas terem essa doença, o DST, mas não sabem como podem ser contaminados. Então é bom a gente ficar mais esperto em relação a isso. Eu vou estar apresentando agora, distribuindo, mostrar um pouco dos tipos das doenças, o que elas podem ocasionar, se tem ou não tratamentos. Então eu vou estar falando um pouco aqui de algumas doenças que podem e são mais conhecidas ultimamente. Continuando, vamos apresentar agora os tipos de doença. Em primeiro, temos a doença chamada sífilis, que é uma infecção bacteriana e é contraída através da relação sexual sem a proteção. Ela pode ocasionar feridas indolores na genitália e o tratamento é através de auxílio médico. Temos também a doença de herpes, que é também muito conhecida, que é causada por vírus, é transmitida pelo sexo oral, anal ou vaginal, independente da relação sexual, ela pode ser contraída. E quando não tem o uso da camisinha, não tem o uso da proteção. Ou seja, o uso da camisinha é essencial. Necessita-se usar a proteção ao realizar o ato sexual. E além disso, a herpes ela tem um contato com as lesões, então isso pode ocasionar mais ainda, mais incômodo na pessoa. Pode ocasionar pequenas bolhas ou crostas nas genitálias ou ânus, podendo coçar muito, então fica aquele incômodo e a pessoa acaba não se sentindo bem, né? Porque a pessoa coçando muito pode gerar mais feridas ainda e pode arder e doer muito. Então seria bom se todos tivessem essa mentalidade de que essas doenças podem ocasionar muito mal à saúde, podem ser prejudiciais à vida humana. Então é necessário ter esse cuidado com o nosso próprio corpo. E o tratamento é gratuito pelo SUS, então a pessoa que contrair essa doença pode sim ser tratada pelo SUS e o diagnóstico é feito através de exames médicos. Temos também a clamídia, que é uma doença também bem conhecida, né, ultimamente, e é uma doença que pode não apresentar sintomas. Então, isso que acaba prejudicando mais ainda. Se a pessoa não sente nada, a pessoa vai achar que não possui nada, nenhum tipo de doença, e pode estar transmitindo essa doença para outras pessoas. Ela é mais comum em mulheres jovens e pode ser passada, que é uma coisa, um fato bem importante e prejudicial, na questão da hora do parto, na gravidez da mulher. A mulher pode estar passando durante a gravidez dela pro feto, pro bebê. Então tem que tomar muito cuidado, porque até através da amamentação o bebê pode estar sendo contaminado. Acontece dor, muitas dores na genital e secreções, no caso pela vagina ou pelo pênis do homem. O tratamento é por uso de medicamentos, mas aí no caso a pessoa tem que procurar uma unidade do SUS, que existem programas gratuitos, ou uma unidade particular para estar se tratando, para estar fazendo exames médicos, para estar vendo realmente qual é a doença que contraiu, para estar seguindo todos os passos direitinhos. Temos também a gonorreia, que é uma infecção por bactérias. A pessoa sente muitas dores no ato sexual, na hora de realizar a atividade sexual, ela sente dores também, incômodos. Tem um corrimento ou secreção, que acaba sendo uma coisa ruim para a pessoa, causa do mau cheiro e às vezes pelo desconforto, né? É tratado através de auxílio médico e através de medicamentos. É o mesmo fato, a pessoa precisa buscar um tratamento, a pessoa precisa buscar ir atrás de uma unidade de saúde e conhecer mais essa doença.
Temos a hepatite B e C também, que são bem importantes e que acabam afetando bastante a população nos dias de hoje. E por último temos a AIDS, que é a doença mais conhecida ultimamente. Ela acaba ocasionando indisposição e fadiga. Ela não tem cura, porém é uma doença que possui tratamento. A pessoa consegue tratamentos para estar tentando se sentir melhor durante todo o restante da vida que a pessoa vai ter. E para finalizar, a gente tem os métodos de prevenção, que é o fato importante que todos precisam ter essa noção de como se prevenir dessas doenças que acabam ocasionando um mal terrível para toda a humanidade. O método mais eficaz para a prevenção das DSTs é o uso do preservativo. Não tem outra questão, a pessoa realmente precisa usar preservativo nas relações sexuais, independente do seu parceiro, independente da pessoa que se você conhece ou não, é essencial você usar a camisinha. Aqui nós temos o exemplo de uma camisinha masculina, mas também existem as camisinhas femininas que a maioria das pessoas hoje em dia consegue obter em unidades de saúde gratuitamente. Então é necessário a pessoa ir num posto de saúde, tá buscando, porque às vezes as pessoas reclamam que não tem uma condição financeira. Eu não tenho uma condição financeira, eu não posso comprar uma camisinha e acaba se relacionando sem camisinha. A camisinha, às vezes as pessoas questionam que atrapalham, mas é sempre bom pensar no melhor para a pessoa. É sempre bom pensar no seu bem-estar. Então, existem várias unidades de tratamento, existem vários métodos de prevenção. Às vezes as pessoas também acham que foram contraídas. Existe um coquetel também que serve como 72 horas, mas isso tudo precisa ser analisado antes. Isso tudo precisa ser buscar um tratamento, buscar um especialista antes, ir ao médico, ver tudo certinho, para que consiga sim ter uma vida saudável, buscar um tratamento eficaz durante toda a vida. Então a gente consegue perceber, recapitulando toda essa história, que é essencial o uso da camisinha, porque sabemos que principalmente jovens de hoje em dia, principalmente alunos, estão se envolvendo muito cedo num relacionamento sexual e acabam cometendo esses erros e acabam se relacionando com dois, mais pessoas sem o uso do preservativo e acabam sendo contaminados por essas doenças. Doenças que acabam ocasionando um mal-estar para a própria pessoa. Então, é necessário, é de extrema importância, sim, usar os preservativos, buscar tratamento, buscar sempre, periodicamente, ir a uma unidade médica, se examinar, ver se realmente está tudo certo com o organismo, está tudo certo com o seu corpo, porque precisamos conhecer o nosso próprio corpo. Se queremos se relacionar com outras pessoas, precisamos primeiramente conhecer o nosso próprio eu, conhecer o nosso corpo primeiramente. Então, são os métodos que nós podemos estar tentando ajudar a população, ajudar a grande parte que não tem esse conhecimento. Então, precisamos realmente usar preservativos. Se você quer ter uma vida sexual ativa, use camisinha. E para finalizar, também vamos falar um pouco sobre os tratamentos, que grande parte são gratuitos, que são oferecidos pelo governo. Ações que são benéficas para toda a população. Mas muitos não têm esse conhecimento que existe sim tratamentos para algumas doenças, algumas não existem curas, mas existem tratamentos para que a pessoa consiga ter uma vida melhor, uma vida com mais disposição, porque a maioria das vezes